Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com a conta empresarial Banrisul, você tem praticidade e agilidade na gestão do fluxo de caixa. É dinheiro rápido e fácil para você manter o capital de giro. Os pagamentos e transferências são por meios eletrônicos e você conta com emissão de cheques e saques com cartão, sem falar nas taxas reduzidas, caso a sua empresa tenha aplicações financeiras. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. E assim a gente começa o Virando o Jogo desta sexta-feira, 4 de janeiro de 2019. O programa na RDC TV, canais 24 e 524 da NET e para o mundo no facebook.com/RDC TV Digital. O nosso tablet está de volta. Olha só, né? Que notícia maravilhosa. E você pode participar conosco no WhatsApp 99815-9990. Então anote aí, 519-9815-9990. E participe também pelo nosso WhatsApp, claro, mande seu recado pelo nosso Facebook, mas agora também no nosso WhatsApp você pode participar do programa. Desta sexta-feira, que tenho a honra de receber Darcy Filho. Tudo bem, Darcy? Tudo bem. Quanto tempo? Pois é, tu não me convida, não venho. O que eu vou fazer? Não, agora eu convido porque eu preciso de alguém que entenda de futebol, né? Fazes bem, fazes bem. Eu venho aqui e te dou uma indicação daí. Exatamente. Hoje, a minha indicação, as minhas indicações estão nas extremas. Nas extremas. Curiosidades das nossas extremas hoje, viu, Darcy? São carecas. Carecas, exatamente. Luciano Coimbra, mais uma vez conosco. Tudo bem, Luciano? Obrigado, Diogo. Tudo bem? E Bruno Flores também conosco aqui mais uma vez no programa. Tudo bem? Diogo Rossi? Tudo bem. Eu queria abrir... Sabe que esses dois caras, assim, são, na minha vida profissional, são... Tu se inclui nisso aí, mas eu já te falei isso outras vezes. Para eles eu estou falando. São duas conquistas pessoais, para mim, muito importantes. Como tu és, como temos outros colegas aí, são conquistas pessoais e profissionais muito importantes. Mas para mim muito mais pessoais, para mim tem muito mais valor a pessoa. O profissional ele se defende aqui ou ali, ele junta uma pedra daqui, bota na mochila, caminha mais um pouco, joga para trás, sabe como é que é? Não dá os dois lados para baterem, né? Sim. É isso aí tu vai tocando a vida. Agora, no lado pessoal é muito difícil a gente encontrar duas pessoas como são vocês três. Ou são vocês três. Grande Darcy. Eu sabia que o Darcy ia gostar do programa de hoje, então montei dessa maneira para fazer o programa. E hoje, Darcy, é um dia especial para nós. É verdade. Ele não está aqui, eu não sei porquê, porque não dá explicações, é praxe dele, né? Rogério Amaral está de aniversário. Ele me disse, na verdade, que ele não viria, né, nos próximos dias justamente por causa disso. Sim. Por causa do aniversário, que ele não gosta de aniversário. Certo. Mas está de aniversário hoje, Rogério Amaral, então feliz aniversário. Eu ainda não tive a oportunidade de ligar para ele, mas já sou sabedor que ele não está atendendo ligações. A minha ele não atendeu. É. A minha não deu na caixa direto. Então eu vou mandar uma mensagem só que tá bom, né? Já tá bom. Mensagem, já botei nas redes sociais. Deixa eu dizer o seguinte, o Rogério Amaral, felizmente eu sou uma das pessoas que posso dizer que eu tenho amigos do século passado. Eu tenho amigos com quase meio século de prazo de validade. E eu quero repetir, tornar público aqui, quem tem amigos com quase meio século de prazo de validade é porque é amigo e recebe uma amizade. É o meu caso com o Rogério Amaral. Claro que tem beicinho daqui, beicinho dali, dele muito mais que de mim. Mas o Rogério Amaral faz parte das minhas relações históricas, pessoais, que também me orgulha muito. O sogro do Rogério Amaral, Esteban Lebete, está mandando mensagem aqui, parabenizando o Rogério, desejando muitas felicidades, dizendo que aproveitou o embalo do aniversário e pegou uma semana inteira de folga aí, né? Porque... Quando o sogro não acha, tu imagina que nós vamos encontrar. Qual é a nossa possibilidade? Mas mandar um grande abraço para o Rogério Amaral, desejar todo o sucesso do mundo. Ele é um cara que eu não conhecia, né? Eu conheço ele pessoalmente há 2 anos e meio, que é o tempo justamente que o projeto do Virando o Jogo, né, ou está no ar há 2 anos, como completou no último dia 2 de janeiro, ou então, né, em processo de construção, 6 meses antes de ir para a telinha. Mas ele é um cara muito gente boa, uma pessoa completamente diferente, né, diferenciada das outras.
e que faz algo que eu jamais imaginei que uma pessoa poderia fazer, assim, que é dar oportunidade para os jovens. Hoje em dia a gente, né, tem muitas oportunidades mais pela indicação de uma ou de outra pessoa ou pelas oportunidades que vão aparecendo. O Rogério não, o Rogério é um cara que aposta nas pessoas e isso faz muita diferença. E ele sempre fala para mim, eu gosto de apostar nos jovens. Então, se puder fazer um programa sempre jovem, claro, mesclando com a experiência, né, trazendo pessoas que têm conhecimento, são experientes, ótimo. Mas essa coisa que ele faz de dar oportunidade, de ser uma pessoa para frente, né, sempre contente com tudo, é como o Darcy disse, beicinho, é normal, a gente está sempre, né, batendo relações e isso é natural. Mas então, parabéns, Rogério, tudo de bom. O Rogério é uma instituição. Receba essa recado. Na passagem de ano, eu disse aqui que tem alguns caras que são verdadeiras instituições. Né? Verdade. O Rogério é uma instituição, o Bosco é uma instituição, o Cadu é uma instituição. Esses caras são instituições. São instituições. Esses dias o Rogério Amaral, ele ficou pensando quanto tempo fazia que ele estava no ar. Eu disse para ele, Rogério, deixa assim. Porque eu não quis falar para ele, mas é que eu, quando era criança, assistia o Rogério Amaral. Então, eu disse, deixa assim, vamos pular essa parte, né, Rogério? Ele não está se lembrando, é porque ele já não está batendo mais. Esse aqui é o problema dele. E tem aquela frase máxima, né, Darcy? Hoje ele não veio, então é sinal que o programa vai ser bom. Claro, não, Então, isso aí é o fundamental. É o fundamental. Bom, o programa começa dessa maneira detalhe, descontraída, claro. O Rogério não pinta os cabelos. Ele tem os cabelos presos, é natural aquilo ali. É natural. Tem dois caras que não pintam os cabelos, é ele e o Cassiá. Ele e o Cassiá não pintam os cabelos. Só eles. Mas eles não podem sair na rua em dia de chuva, porque se molha o cabelo, os cabelos molham, pode escorrer uma tinta. Uma tintinha. E a gente começa o programa dessa maneira descontraída também, né, para parabenizar o Rogério Amaral por mais um ano de vida e pelo projeto que ele lançou, que é o Virando o Jogo, que está agora na RDC TV. Vamos começar o programa falando um pouquinho do Grêmio. Informações sobre a reapresentação do Tricolor, a gente acompanha agora aqui no Virando o Jogo. Há quem diga que tempo é dinheiro, ou que há coisas que o dinheiro não pode comprar. Mas o fato é que, para o Grêmio, ter muita grana não é garantia de felicidade. Se estão endeusando quem tem dinheiro no futebol não é tudo. Ajuda, mas não é tudo. O que importa no futebol é confiança, é grupo, é pegada, é dedicação, é fidelidade aos seus companheiros, é fidelidade à sua torcida, é fidelidade a vocês próprios. Isto faz a diferença em campo e esta foi a diferença que nós fizemos toda a vida aqui no Grêmio. Este é o pensamento do presidente Romildo. Afinal, até agora o Tricolor não investiu muito em grandes contratações. Só que, engana-se quem acha que não é tudo estrategicamente pensado na arena. A manutenção de praticamente todo o elenco, perdendo apenas 2 titulares, Groy e Ramiro, é o segredo da direção gremista. E, como disse, há coisas que dinheiro não pode comprar. E a felicidade parece que não está faltando por aqui. O Grêmio vem de anos positivos, é bem verdade, mas as mudanças estão acontecendo. O Darcy, não acha que o Grêmio está muito devagar para quem perdeu vários jogadores e jogadores como Marcelo Groy, Ramiro, dentro desse mercado de transferências? Concordo. Agora, eu queria fazer uma frase inicial antes. Claro, aquela brincadeira que foi feita com o repórter debater no cara ali, isso aí não existe. Se eu entrar num treinamento, ou for lá ou num jogo, a bola sair, eu for e dar um toque na bola antes dela sair do campo, eles não vão gostar. Esse tipo de relação, esse tipo de intimidade não pode ser permitido entre jogador de futebol e profissional. Isso aí não se faz. O menino está começando, eles foram lá e fizeram a brincadeira e tal, mas pense bem, se um profissional vai lá e dá um chute na bola antes dela sair da linha de jogo, porque ali ela estava em jogo, o cara estava falando. Não. O Grêmio e o Internacional, os dois, claro, estão prontos para o Campeonato Gaúcho. Prontos. As contratações que eles fizeram foi para o Campeonato Gaúcho. O Grêmio não me surpreende demorar para contratar, não me surpreende, porque o Grêmio está desde janeiro do ano passado tentando contratar um zagueiro reserva e não consegue contratar. Então não vou querer que em janeiro desse ano agora, hoje é recém dia 4,
o Grêmio já tenha contratado um zagueiro. Não, está absolutamente normal. Como é normal, por exemplo, ontem numa vitória de 7-0 pela Copa São Paulo. Ótima vitória. Mas nós precisamos levar em consideração outros aspectos. E o adversário, especialmente na minha visão, né? O adversário, saiu um jogador com 19 anos, com distensão muscular no primeiro jogo, meus amigos. O goleiro, num jogo de 7-0, não deve ter feito nada no jogo. Fez 2 defesas, uma defesa no começo do jogo. Mas lá no final do jogo o cara teve câimbras. Com gurizada, né, Darcy? 19 anos. Com gurizada. Isso serve a explicação do médico, aquele do Grêmio. Márcio Dornelles? Esse aí, que diz, não, o Everton vai se recuperar rapidamente porque ele é jovem. Não, o jovem não se lesiona, doutor Márcio Dornelles. O jovem não sofre esse tipo de lesão no primeiro tempo. Não sofre esse tipo de lesão muscular a todo instante, doutor Márcio. O Grêmio teve 64 lesões musculares no ano passado. E esse ano a base, no primeiro jogo do Sub-20, primeiro jogo do ano, uma distensão muscular e câimbra no goleiro. Câimbra no goleiro, bom, lá esse menino que foi embora, o Marcelo Groi, teve torcicolo no aquecimento. Sim, do Corinthians. Então são algumas e essas coisas em futebol é como as contratações. Você tem que saber por que elas acontecem. Saber? Não, explicação não adianta. Explicação qualquer um dá. Cito 2 exemplos, de 2 dirigentes que eu conheço. Paulo Odoni e o Fernando Carvalho. Eles fazem um time, você dá a escalação de um time para eles, ou de uma seleção, eles transformam esses 2 times nos melhores times do mundo. E com os mesmos jogadores, pelo conhecimento, pelo recurso, pelo vocabulário, pelo conhecimento do futebol, eles transformam esses 2 times nos piores times do mundo. Porque eles sabem fazer isso, se eles quiserem. Tem capacidade para fazer os dois. Claro. Então, explicação em futebol, não, tu tem que saber por que isso acontece. O Grêmio tem que explicar por que tem 2 goleiros iguais. O Grêmio está agora com o Lomba e o Danilo Fernandes. Esses 2 goleiros do Grêmio que estão aí são os 2 sim. São os 2 do Internacional, é a mesma coisa. São 2 goleiros muito parecidos, né, Darcy? Comuns. O Groi já era um goleiro comum. Embora houve um período que queriam dizer que Danilo Fernandes era melhor que o Groi. Dá vontade de sair correndo, entendeu? Mas não pode fazer nada. Agora, então, o Lomba e o Danilo Fernandes também. O Paulo Vitor. E esse que chegou do Júlio César, são goleiros iguais. Sim, que não são menções extraordinárias. Tu não né? será campeão da Libertadores com 2 goleiros. O Grêmio precisa contratar um bom goleiro. Um cara que o sujeito olha e diz, opa, o que há? Tem que pensar 2 vezes antes de bater no gol. Eu começo a me convencer, Darcy, até tendo em vista também essa tua declaração e a maneira como tu faz a análise, que o Grêmio contratou o Júlio César para ser uma opção ao Bruno Grassi, que saiu. Contratou pelo número? Pelo número. Porque, por exemplo, eu relutei um pouco a aceitar essa análise que já tinha sido feita ontem, por exemplo, aqui no Virando o Jogo, pelo Thiago Rocha. Mas hoje eu trago de novo porque eu acho que faz sentido também, tendo em vista a análise que o Darcy faz de serem goleiros do mesmo nível e goleiros comuns. Porque não faz sentido o Grêmio ir ao mercado e contratar um goleiro que não vai ser titular. Porque se já tem um goleiro que não vai ser titular, está na base. Tem o Felipe, tem o Vinícius Machado, tem o Breno. Não vai fazer muita diferença, porque vão jogar quando? Esses 2 da base. Eventualmente, e quem sabe no Campeonato Gaúcho. Exato. Então, assim... Só se acontecer como foi com o Inter, de todo mundo lesionar. Que é raríssimo. Raríssimo. Lá, né? Então, assim, o Bruno Grassi saiu. Então precisava de um terceiro goleiro mais experiente, talvez. Fosse esse rapaz, Júlio César, que veio do Fluminense aos 32 anos. Porque também tem outra coisa. Ninguém faz aposta em um jogador de 32 anos. Não, e se a gente for contabilizar a questão do Bruno, do Júlio César, ele acaba sendo um goleiro mais velho do que o Marcelo Groi para substituir o Marcelo Groi. Sim, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Sabe? A história desse goleiro não é a melhor história de goleiro. Ele não tem destaque. É por isso que eu digo, ele é igual ao Lomba e o Danilo Fernandes. E é curioso que ele tem passagens pela Europa que ninguém lembra. São jogadores que, por onde passaram, eles nunca foram titulares absolutos. O Paulo Vitor também não foi. Não foram titulares absolutos.
Não foram. Jogou, o último que eu lembro aí do Lomba foi na Ponte Preta. Bahia. Não, eu lembro sim. Sim. Que ele jogou mais tempo como titular. Bahia e Ponte Bahia e Preta. Ponte Preta. Mas no Bahia ele foi dispensado, porque tomou aquele gol e mandaram embora. O Danilo chegou no Sport Recife, assumiu a condição porque o Magrão estava se lesionou. lesionado. Quando voltou, já não colocaram nenhuma dificuldade para ele sair. O Paulo Vitor, não houve nenhuma dificuldade para ele ser mandado embora. Paulo Vitor foi trocado 3 vezes da meta do Flamengo. 3 vezes. Outros goleiros passaram ele, E até da agora, base. e agora, aliás, O César, se não me engano, foi um deles. Isso. Que hoje é goleiro titular do Flamengo. Foi preferido, vamos dizer assim, até do que pelo Paulo Vitor. O Paulo Vitor foi preferido pelo Alex Muralha. tu examina assim, ó. Grêmio e Internacional se reforçam com o que tem de mais frágil no futebol brasileiro. O Internacional buscou um jogador no Vitória que foi rebaixado e no Curitiba que não conseguiu subir. O Grêmio foi pegar o 13º reserva do Flamengo e o goleiro do Fluminense que teve para cair, a todo instante teve para ser rebaixado. Foi buscar reforço do futebol carioca que não existe. O futebol carioca tem o Flamengo. Tem o Flamengo. Em uma comparação, Darcy, sobre a contratação dos goleiros do Grêmio, o Grêmio mirava no Everson, goleiro do Ceará. E aí eu fui analisar os números do Everson e os números do Júlio César, pelo Fluminense. O Everson teve a defesa menos vazada do que a defesa do Fluminense com o Júlio César. Mas é que algumas coisas são... Isso é o que se diz, não é? Que o Grêmio se interessou. Ouvi lá na Rádio Grenal o dirigente do Ceará dizendo o seguinte, olha aqui, ó, a proposta que o Grêmio me fez é sacanagem. Tava brabo, né? Não aceito isso. Então quem faz, mano? Ele disse assim, foi uma sacanagem, foi um desrespeito. Botou a proposta abaixo do... E aí, então não se interessou pelo Everson, não se interessou por esse goleiro. Falou, que nem... Está tudo acertado com o Thiago Nunes. O jogador vai forçar para sair. Não é assim. Renovou o jogador contrato, que Thiago força para sair faz como o lateral direito, esse que era do Grêmio, foi para o Cruzeiro. O Edilson. Chega lá e diz, olha, o presidente, eu quero e deu, me manda embora. Vai até Osório. Vai até Osório. Vai Até Osório diz, olha, cara, eu quero ir embora, me manda, senão tu vai te... Terceiro cara mais famoso de Osório, né? O terceiro cara mais famoso de Osório. O Edilson. O Edilson, Isso aí tem um colega nosso, não interessa quem é, que não tem representatividade mesmo, mas é lá da tua terra. Ele passou um dia e disse assim, não, pô, eu em Osório, todo mundo me cumprimenta, todo mundo fala comigo. Eu disse, pô, cara, meu problema é Paris, eu não posso andar em Paris. Osório é tranquilo. Nenhum, velho, entendeu? Meu problema é Paris. E o Bruno Flores saiu de lá, não aguentava a pressão. E aí, deixa eu te dizer, Darcy, ninguém me cumprimenta em Osório. Já é um bom sinal. O Nelson Cerqueira, que não veio ao programa hoje, né, tinha alguns compromissos, disse que o Darcy sabe muito e te manda grande abraço. Darcy. Abraço, estava de aniversário ontem ou antes de ontem, o Nelson. Isso, no início do ano ali, o Nelson. Nelson, eu mandei um abração para ele. Nelson, depois eu vou te mandar uma mensagem para falar sobre o presente que tu me desse ontem. Muito bom. Me presenteou com 2 cervejas o Nelson Cerqueira. Maravilha. 2 cervejas? É uma marca de um amigo dele, muito boa. Muito boa que eu tinha mandado 2 embalagens de cerveja. Não, 2 cervejas. Corria o risco dele tomar a cerveja. Não, duas cervejas. Mas agora, eu fico pensando, Darcy, que eu não sei se tu concorda comigo, que é o seguinte, o Grêmio, das contratações que fez até aqui, o Rômulo, por exemplo, eu acho que é o único jogador que o Grêmio pensou em contratar. É o Rômulo. Por quê? Porque eu chego a essa conclusão. Porque era uma posição que o Grêmio não tinha um jogador e o Grêmio foi lá e contratou uma peça para estar no elenco. E ainda com atraso, porque para mim o Rômulo é substituto do Jailson, que faz meio ano que saiu já. Agora, fora isso, as outras opções que o Grêmio buscou no mercado até aqui, me parece que são opções de... Olha, temos que contratar de algum jeito. Júlio César, não esperava que o Marcelo Gross saísse. O Grêmio não contratou ninguém, o Grêmio está tentando fazer algumas reposições. Isso, é isso. Tentando fazer algumas reposições. Seria um tapa-furo. Exatamente. O Grêmio a gente fica... Não, está recompondo. Eu acho que a gente fica sem... legal. A gente fica sem um goleiro, não dá para a gente jogar com o Paulo Vitor e o Breno, precisamos trazer mais um para compor. Seria... Só que o Grêmio liberou 2 goleiros.
Pois é. Mas aí que tá. Aí trouxe mais um para ficar com 3. Daqui a pouco 3 goleiros. É aquela conta do E seguinte, a oportunidade do mercado, né? Que o mercado ofereceu. A não renovação dele com o Fluminense. Querendo ou não, eu vou ser obrigado a lembrar do Bressan. A gente não vai precisando de um zagueiro, até precisar de um zagueiro e tu tem o Bressan para colocar no banco. E aí tu tem o Bressan para colocar no campo. Só que já foi assim que o Grêmio perdeu outras oportunidades. Pois é. Mas historicamente o Grêmio não precisa... o Grêmio tem 2 goleiros, digamos que tenha 2 goleiros. Um titular e um outro reserva. O titular, sem dúvida nenhuma, ele tem que ser bom mesmo. Tem que ser o cara que é o top. E os outros 2, os primeiros 2 têm que ter essa condição. Um tem que jogar e o outro pode entrar a qualquer momento sem causar dificuldade. Apreensão. E os outros 2 ou 3 você vai formando. Isso aí o Grêmio sempre trouxe. Sempre. Agora, faz algum tempo que o Grêmio não revela um goleiro. Faz algum tempo que o próprio Marcelo Groy teve a sua trajetória no Grêmio atrasada em 1 ano, quando o Grêmio contratou o Dida. Atrasou a vida do rapaz 1 ano. Dentro dessa tua leitura... E alguns bons goleiros hoje passaram pela base do Grêmio, mas não estouraram pelo Grêmio, né? O caso do Cássio é um deles. O Fernando Praz, que hoje já tem um pouco mais de idade, né? Eu vou contar assim, o Cássio, aí tem a personalidade do goleiro. Sim. O Cássio chegou, ele voltou de uma seleção titular, chegou aqui para ser reserva. Mas não, eu quero ir embora. Foi pro Ajax. O passe dele valia $1 milhão. Essa noticiazinha quem deu fui eu, casualmente. Aí os caras depositaram. Pum, $1 milhão, levaram ele embora. O Fernando Praz, também muita personalidade e tal, surgiu uma chance, foi embora. Então, esses goleiros, o Andrei chegou a fugir, inclusive. Esses goleiros, eles não esperavam por ser mandado embora. Eles se mandavam antes. Eles saíam antes. Porque eles não aceitavam ficar na reserva. Não aceitavam. O Grêmio teve goleiros reservas convictos. O Remy foi um goleiro de muitos anos. Vocês não sabem quem é. Foi campeão brasileiro com o Grêmio, reserva do Leão, enfim. Mas esse tinha a convicção. Esse ia jogar futebol no Grêmio enquanto pudesse, que era um grande clube. Ele sabia que não era um goleiro top, mas ficou com a vida mansa, está aí tranquilo hoje, está bem, folgado. Inteligente o cara. O cara fez um plano de carreira para ele. Outro jogar no Grêmio a vida inteira, tem condições de ser um reserva, foi. Então, há muitos jogadores, Schneider no Internacional, há muitos jogadores que fizeram isso. E aí tu tem que, mas escolher um caminho. Agora, tu não revelar ninguém, o Grêmio, na verdade, hoje não revela ninguém. E a gente já viu vários goleiros passarem pelo Grêmio, e se a gente for avaliar com qualidades inferiores, por exemplo, a de alguns goleiros que eram reservas, com o próprio Marcelo Groy. O Marcelo foi reserva de 3 goleiros no Grêmio. Sim. 3. Claro, ainda era reserva do 4º, que era o Galato, mas aí era uma circunstância também, porque o Sim, Galato mas era um titular, parceiro, né? vinha com Era um ele. parceiro, sim. Os 3 vieram juntos, né? Ele, o Galato e o Cássio. E o Cássio, outro goleiro, o Galato foi embora. Foi. O Marcelo ficou, o Marcelo se submeteu, por isso que continuou. Se submeteu. Hoje não tem que reclamar deles, porque que ele foi embora, que ele não deu entrevista, deixa o cara ir embora. Mais do que foi feito contra ele, se não é o Renato segurar ele aqui... Em 2016 ele teria ido embora. Ele teria ido pro Não, embora Vasco. não. Iam correr ele da arena. Vasco e São Paulo queriam. E Vasco e o São Paulo, E o Grêmio estava pronto para levar. O São Paulo, o Grêmio tentou trocar ele pelo Cássio, o Cássio que não quis vir. Tentou, ofereceu para o São Paulo 15 vezes. A notícia foi dada também por mim. Aí já, não, no dia que essa barriga, os caras não sabem nada das coisas. Eles não oferecendo aí, que nem o Luan. O Grêmio está oferecendo assim, ó. O primeiro que aparecer com uma graninha leva. E o Luan só não vai embora do Grêmio porque ele não quer sair de Porto Alegre. Mas quem é que vai querer? As razões são dele. Que ele ganha. As razões são dele, mas ele não quer sair de Porto Alegre. Pronto, vai ficar, não adianta Mas tu ia querer sair também? Não, eu não. Eu ia ficar aí. Olha só, ídolo da torcida, de maneira justa, isso eu não tô discutindo. Ídolo da torcida, melhor jogador do time, ou um dos melhores jogadores do time. Jovem. Essas duas coisas eu não discordo, eu concordo com as duas. 3, jovem,
numa cidade em que não há muita, né, não é uma cidade muito grande, então dificilmente aí tu vai ter concorrência externa. Não tem tanta badalação quanto Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo. E quarta coisa, que daí é uma questão que a gente pode discutir, sim. O maior salário do time. Vou sair para quê? Me diz. Recebe em dia. Em dia, o salário aumenta ano a ano. Por que eu vou sair? E quem fez isso não foi ele. Não chegou lá no Grêmio e disse assim, ó, eu só fico se for assim. Então, o Grêmio foi lá, quando ele estava para acabar o contrato, disse, que tal essa proposta? E ele disse, ok. Tem uma outra função no futebol que ela é muito importante, a do diretor executivo. Que o Grêmio está sem, né? O Grêmio entrou nessa nhaca de dever 300 milhões na direção do Fábio Koff, a dívida foi a 300 milhões de reais. Um diretor executivo e um presidente e um vice de futebol que compravam o que bem entendiam, faziam e gastavam. Compraram 100 jogadores em 2 anos. E o Conselho de Administração não fez nada, não fazia nada mesmo. O Conselho de Administração batia a continência. Quem é que ia enfrentar o Fábio Koff? Ninguém. Sim, ninguém. E o outro diretor executivo, o outro que Tolina tinha sido motorista dele na campanha, o outro o diretor executivo era os olhos e os ouvidos do rei, então fazia o que bem entendia, entendeu? Acha que vai fazer o quê? Não, por isso que o Romildo disse, não, o dinheiro não é tudo. Ele disse que não é tudo porque ele está pagando aquelas contas até hoje. Até hoje ele está pagando. Até hoje. Só que tem que dizer essas coisas, não adianta ficar. Financeiramente o Grêmio tem estrutura, mas ainda paga dívidas. Aí diretor executivo, aí ficou um tempo sem, botou o Júnior Chávari, até que os jogadores correram o Júnior Chávari do vestiário do Grêmio. Correram. Chamaram o Alberto Guerra lá, não sei quem. Olha, esse cara não queremos mais, ele teve que sair. Aí depois passou um tempo, ficou sem, aí veio esse outro que até deu certo. Zanota. Chegou aqui para não dar entrevista, mas com o passar do tempo já começou a falar. E deu uma organizada no time. O Internacional se arrumou, depois chegou o Rodrigo Caetano, porque até o Rodrigo Caetano não chegar aí, Internacional, o futebol era uma... Era um cara de poucas palavras, o Rodrigo Caetano. Mas é um cara de atitude, né? É um cara que, eu acho que foi o Rodrigo Caetano o cara que mais respaldo deu pro Odair no Internacional. Mas claro que foi. E para os jogadores também, né? O próprio Nico Lopes, por exemplo, é um cara que deu entrevista dizendo que se não fosse o Rodrigo Caetano... Eu ia dizer exatamente isso. Se você ouvir uma coletiva do Odair Hellmann e uma do Nico, elas contêm muito o nome do Rodrigo Caetano. Se te ouve na madrugada na Rádio Grenal, ouviu essa noite passada, tu ouviu a palavra do presidente que tu reproduziu? Sim. Depois tu reproduziu a do Roberto Melo, que é a mesma coisa que disse o presidente, quer dizer, não precisava falar. Fala o quê? Eu trouxe os dois, aí depois eu trouxe Rodrigo Caetano e Odair Hellmann. Que é a parte, são completamente diferentes. É a parte prática da verdade. situação. Aí o Rodrigo Caetano, porque o Rodrigo Caetano você tem que meter o pé na porta do vestiário. Estou fazendo uma figura. Não estou dizendo que ele é violento, nem que ele é... Não é, tem que meter o pé na porta do vestiário. Até porque está lesionado. Né? Não pode fazer. Ele vai lá, ele vai lá e enfrenta os caras, ele vai lá e com argumento, ele tem história. Ele tem respaldo, né? Tem história. Ele foi quem endireitou o Internacional. Depois dele, aí o Odair, porque o Odair até a chegada dele estava numa mais firme que palanque embanhado. A gente vai lembrar, né, Darcy, se o Internacional viesse a perder aquele Grenal que empatou em 0-0 na quinta rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, quem é que garantiria o Odair Hellmann no comando do Internacional? Difícil. Então, e agora o Grêmio está aí sem diretor executivo. Sim, e tem a peça que o Grêmio quer é a mesma que queria antes do André Zanota. Luiz Wagner Vivian, que era o homem da logística do Grêmio, saiu para ser o homem da logística na CBF e agora o Grêmio quer para ser diretor executivo. O que eu lamento profundamente, porque são funções completamente diferentes. Pois é, eu tenho um pouco de... Essa é a minha maior dúvida, Darcy. Se o Grêmio contratar o Luiz Wagner Vivian, eu até já digo, se eu estiver na coletiva e me derem o microfone, a minha primeira pergunta vai ser essa. O que os últimos anos trabalhando na logística
te ajudaram a chegar a ser o homem do futebol do Grêmio. É envolvido com muitas assessorias de imprensa também. Só se é por isso. Entendeu? Então aí é um homem que não é só daquilo. Não é só daquilo. Tem outras questões. Já teve na logística, tem assessoria de imprensa aí que ele circula com muita facilidade, participou de algumas organizações e hoje tem intimidade. Então não pode. Falta o cheiro da grama, Darcy. Exatamente. E o Grêmio quer o quê no diretor executivo? Já entrevistou 118 antes de contratar o Zanata. Sim. Zanota. Olha, É só ir lá e trabalhar. eu acho que o Grêmio entrevistou uns 12, Darcy. 12 a 13 nomes e aí ficou com 3 e o presidente escolheu o Zanota. Porque falava 5 línguas e um monte de outras coisas assim. No nosso WhatsApp aqui, ó... Zanota que antes de vir para o Grêmio tinha também enviado um currículo para os Estados Unidos, para onde ele foi agora. Quer dizer, Ele tentou um time de lá, não conseguiu, enviou o currículo para o Grêmio, conseguiu, começou a trabalhar no Grêmio e agora, durante a negociação do Bressan, o brasileiro que era o diretor executivo do Dallas saiu e indicou o Zanota. O Zanota estava no esporte antes de chegar no Grêmio, né? Sim, e antes, para quem não lembra, trabalhou no Santos e ele é o diretor executivo que contrata Leandro Damião por 40 milhões de reais. Não, porque o problema de família, minha família... Aí, quando saiu, aqui no programa, aqui mesmo, quando saiu essa informação, eu disse, olha, essa aqui para mim não. E não. Aí mais uma semana ficou sabendo que ele ia para outro lugar. Sim. Então, é como eu disse uma vez, o seguinte, os caras pensam que nós estamos de bombacha aqui. Eu até falei isso, e aí Ficaram bravos contigo. Ficou bravo comigo. Ficou bravo comigo um gauchinho. Um gaúcho, no caso, o João de Almeida Neto. Pá! Aí me mandou, na época do fax, ele me mandou um fax. Aí Um memorando. Eu digo, pô, João, eu até nem tinha uma boa relação, nem conhecia direito, só um cumprimento muito distante. É uma maneira de dizer, né, Darcy? Especialmente porque acham que a gente vive aqui numa outra realidade, que a gente é burro. Eu quis dizer isso, assim, outro dia, tem algumas coisas assim, que são muito claras pra gente, sabe? O Lauro contou que ele foi procurado pela Rede Globo para dar uma entrevista sobre como tem tanto treinador brasileiro tanto treinador gaúcho na seleção brasileira. E aí elencou. Começou Brandão, Cláudio Coutinho, vem embora. Né? Ele falou e explicou e tal. Mas para mim, eu disse para ele no mesmo dia, para mim tem uma razão. Fundamental. Sim. Os caras, eles foram para a seleção brasileira quando não estavam no Rio Grande do Sul. O único que estava aqui foi o Dunga. E apanha até hoje. Os outros todos estão fora. E o Renato Carioca, que tem chance de ir, né? Filipão estava no Palmeiras. Mano estava no Corinthians. No Corinthians. Tite também no Corinthians. Tite também estava no Corinthians, mais recentes, assim. Né? Não, o Oswaldo Brandão estava no Corinthians, no Palmeiras, não sei direito. É verdade. Cláudio Coutinho no Flamengo. É tudo assim. Ninguém é daqui. São nascidos aqui. Mas só se catapultam quando saem daqui. Exatamente. É normal, um distanciamento assim, que não deveria existir. É por isso que os caras nos tiram para trouxa. Aí vem o cara aqui, recebe uma proposta dos Estados Unidos, vem aqui e diz, não, eu estou com a minha família. Sabe? Agora tem um outro aí que é... Por isso que, por exemplo, o Ramiro disse que ia para um grande centro. Ao sair do Grêmio, campeão da América, ir para o Corinthians, que nem vai disputar a competição. Mas o Ramiro, deu a resposta. Acontece que há pessoas que... Não, eu estou no Grêmio, eu estou no Inter, eu estou na Globo. Cara, e na primeira oportunidade que tem, os caras centrados, os caras vão te dar uma porrada e te aniquilam. E ele tava aguardando para ver. Ele estava brabo, né? Ele tava chateado. Dele foi entrevistado por vocês na Rádio Grenal também e disse, o Ramiro vai continuar, o Grêmio não nos falou nada, não sabemos de nada. 2 dias depois, pontapé no traseiro do Ramiro vai, a alegação de que tinha empresa, não interessa o que tinha, mas não podia iludir o pai do cara. Primeira chance que o guri teve de falar, finalmente eu vim para um grande clube. Até é um grande clube, realmente. Mas não precisa, é que nem esse saiu do São Paulo agora, foi para um grande clube, sempre sonhei em jogar. Não. Aí quando vem um jogador aqui, você diz, Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Teve um que veio para o Internacional uma vez, foi embora, Neto, parece que é uma coisa assim, coisa que o vale.
Agora estou vindo para um grande clube. Foi lá para São Paulo, sabe onde? Quem falou isso foi Nelsinho Batista. Nelsinho Quando Batista saiu do também. Internacional e disse que ia treinar um grande clube e foi pro Corinthians. E olha a distância de tempo que tem e ainda se repete uma coisa como essa, né? Valdívia, né? Valdívia vai pro Galo e diz que é uma grande torcida, que é um grande clube também. Não, mas e o volante, o cabeludo, campeão do mundo pelo Internacional, que disse que não ia para o Grêmio porque não jogava na segunda divisão. Ele disse isso. O Jaburu, como é que é o nome do... Perdigão? O Perdigão. Aqui no nosso WhatsApp, o Lamartine de Gravataí diz assim, ó, justificar que o goleiro tomou mais gols, precisa primeiro ver o nível da defesa que ele tinha. Não é parâmetro para avaliar no modo dele de entender. Que é aquilo que o... Será que a defesa do Ceará era tão inferior à defesa do Fluminense? Mas o Lisca fez um bom trabalho. Isso vale... O Lisca ajustou o Ceará, né? Eu quero dizer o seguinte, isso aí, uma análise vale muito mais do que a estatística, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas a estatística, ela te aponta um caminho. Te dá um norte. A partir dali tu vai... Não é de futebol, não adianta tu explicar. Tu tem que mostrar as razões. E a partir dali que tu resolve o problema. O Júlio de Porto Alegre diz assim, ó, boa tarde, senhores. O Inter tem algum negócio para lateral e para o meio campo? Júlio, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, porque antes você vai saber o recado do Sesc. Porque com o Sesc você viaja com tudo. São pacotes turísticos nacionais e internacionais para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Saiba mais em sesc-rs.com.br e faça uma boa viagem. Vamos ao recado da Tritaxi Aéreo e na volta a gente fala sobre a reapresentação do Inter e responde a pergunta do Júlio aqui no nosso WhatsApp. Estou me preparando aqui para pegar um helicóptero aqui, vou fazer um voo panorâmico com a Tritaxi Aéreo. Mas que barbaridade, isso vai ser um sucesso, Mas olha só a cascata do Caracol aqui em Canela. Que coisa linda a natureza, né, Che? E olhando aqui desse passeio panorâmico com a Tritaxi Aéreo, fica mais bonito ainda. Dá uma olhadinha, Che. Recado da Tritaxi Aéreo para você acompanhar. O Internacional se reapresentou ontem e a gente fala um pouco sobre a reapresentação do Colorado para iniciar o processo de resposta aqui do nosso telespectador, o Júlio de Porto Alegre. Na reapresentação do Inter podemos ver poucas caras novas, no máximo Neilton e Guilherme Parede, atacantes contratados. Mas isso não é bem um problema. O trunfo principal do Colorado não é trazer estrelas aos jogadores caros, e sim manter o grupo que se consolidou na grande campanha do Brasileirão do ano passado. A principal característica, a principal virtude para o início desse ano é a preservação do grupo. Nós temos a essência do grupo que nos levou ao terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, continua aqui. Temos reforços de jogadores que estão estreando, que estão chegando aqui pela primeira vez, como o Neilton e o Paredes, sejam bem-vindos. A direção colorada trará reforços pontuais, afinal são 4 competições que o clube vai disputar. Um time competitivo é muito necessário. O nosso craque é o grupo, é o nosso coletivo, que é muito forte, e a gente vai trabalhar muito ainda para fazer ele mais forte ainda. A gente tem muitas competições importantes, e a gente precisa ter um grupo forte, um grupo equilibrado, um grupo qualificado para poder disputar todas as competições com chance de vencer. O único reforço que se pode dizer de peso que o Inter terá é o atacante Paulo Guerreiro, que voltará em abril. Mas não é em ter uma ou outra estrela no grupo que o Inter aposta para um bom 2019. Sim, ter boas peças de reposição. Dizendo que, sem dúvida nenhuma, talvez a maior contratação do Internacional é a manutenção desse elenco. Manutenção de trabalho, na minha visão, é o que nos aproxima de conquistas. E é isso que a gente vai perseguir. Dar sequência a esse trabalho, sempre, claro, acrescentando qualidade, porque essa também é a saga do Internacional.
A manutenção do técnico Odair Hellmann é outro fator muito importante para o Colorado. Indo para o seu segundo ano consecutivo no comando do Inter, Odair já passou pelo período de avaliação e é outra peça-chave para 2019. Futebol brasileiro onde treinadores saem a cada um mês, 2 meses, a cada 3 derrotas. Um profissional num clube gigante como esse, conseguir permanecer durante um ano, renovar seu contrato, abrir uma nova temporada, realmente é para poucos. E eu sou um privilegiado. Com ou sem reforço, a verdade é que o Colorado espera uma grande temporada em 2019. Um 2019 do Inter que parece uma fita repetida, pelo menos no princípio, né? Muito parecido no a torcida vai ajudar, o grupo... O Odair disse uma frase que é muito parecida com a do ano passado. O craque é o grupo, ele disse, mais uma vez. Então, mais uma vez, o Internacional deve fazer poucos investimentos, para o restante da temporada. O maior, talvez, investimento que o Inter vai fazer nesse primeiro semestre seja o de Rafael Sobis. E aí, Darcy? Eu queria aproveitar aqui e mandar um abraço para o Christian Chavante, que eu chamo, Luciano. Nosso vizinho lá no condomínio. Grande abraço para ele. Está nos assistindo aqui. Ô, Christian, um abraço. Que o teu Chavante se organize aí esse ano. Tá difícil. O Rafael Sobis é o seguinte, velho. Pode. O único clube grande que se interessou pelo Rafael Sobis foi o Internacional. Alguém que concorda comigo, obrigado. Os outros são... É que nós somos do ramo, né? O que eu vou fazer? Não tem como. O Internacional quer o quê com um jogador? A história do Rafael Sobis, para mim, vai ficar marcado para sempre. Eu sempre, com um dia que me perguntarem no ar na Rádio Grenal, lembra do Rafael Sobis? Lembro, campeão da América 2006, um jogador campeão da América 2010, que já não era o mesmo jogador. Sempre vou lembrar isso. Agora, 450 mil por mês, terceiro reserva do Cruzeiro, só 2 times queriam ele além do Internacional, Goiás e Fortaleza. Ele vai disputar Libertadores, gente. Eu entendo a história do Rafael Sobis e respeito, mas o Inter quer contratar o cara de 2006 e 2010, não o reserva do Cruzeiro do ano passado. Eu dizia exatamente isso. O cara de 2010 já não rendeu, né? Já não rendeu. O de 2006. Estava machucado, né? Boa parte. Passou um bom tempo machucado. Não, agora no próprio Cruzeiro ele era reserva. Terceiro reserva. Lá ele ficou bem conhecido porque ele passou a mão na bunda de um colega dele na comemoração de um gol lá. Aí virou notícia nacional, foi assim que ele ficou conhecido. Reserva de um jogador que foi muito criticado em Porto Alegre, Barcos. Então ele teve um gol, uma comemoração de um gol lá. Como é o nome do jogador do Cruzeiro, rapaz? Que ele palmeou o cara lá. Não é o que está saindo, o Arrascaeta? Não, uruguaio? Não, é brasileiro. O Robinho, acho que foi o Robinho. Robinho, meio do Cruzeiro. Pode ser. Aí deu uma palmeada no Robinho, foi um sarro, foi matéria nacional. Virou notícia nacional. O último grande momento do Rafael Sobis foi esse aí. Que ele deu aquela volta com a bandeira do Internacional no fim da Libertadores, que deu a volta. Tudo isso o torcedor colorado tem que guardar e comemorar sempre, homenageá-lo sempre, mas não é mais um jogador. Por vezes não fez isso, né? Darcy, 2015 a gente lembra como é que chegou o Sobis jogando pelo Tigres. Mas vamos pensar hoje, em 2018. 2019, o último ano dele de 2018 não foi lá essas coisas. Então, o Internacional não pode estar preocupado com um jogador. O Damião já foi o último que chegou aqui e deu uma respostinha e todo mundo achou que foi um sucesso. A principal resposta que o Damião deu para o Internacional foi ter ido embora, que aí diminuiu a folha de pagamento e ajudou o Inter. Porque o que ele fez dentro de campo não foi muito. Mas na segunda divisão ele foi... Na segunda divisão eu vou lá e resolvo, meu cara. Assim, Darcy, nominalmente, se a gente comparar com os outros 2 reforços que o Inter trouxe, até disse isso hoje de manhã, no meu Twitter, quando eu vi o Rafael Sobis dizendo que ele usou o princípio de uma música tradicional aqui do nosso estado, né? Deu pra ti, ele colocou no Twitter, é um indicativo que ele está chegando em Porto Alegre. Nominalmente, é o maior reforço que o Inter traz no primeiro semestre. Porque ele é muito maior que o Neilton, muito maior que o Guilherme Parede. É nominal? Então investe na Bolsa de Valores. É aí que eu digo. É o que eu digo. Porque o que futebolisticamente o Rafael Sobis fez mais do que o Neilton em 2018? O Neilton fez mais. E Exato. O Neilton é muito menos que o Rafael Sobis. É isso aí.
Eu vou trazer o Darcy todo dia aqui, porque pelo menos alguém que entende o que eu falo. Eu tenho. Eu sou bom nesse troço. Eu sei. E quando eu não sou bom, eu vejo uma opinião tua, eu já vou atrás. Que é pra ter é que pra mim não faz sentido nenhum, né? Não faz nenhum sentido. Desculpa, eu posso estar sendo muito pessimista, mas é que... só a grife? Eu acho que é isso. Eu acho que é pela... Roupa, então, né? Eu vou... Comprar roupa, então. Eu vou junto contigo, Bruno. Tem uma questão de ser pela grife do Sobs, tá? Mas eu acredito também que o Internacional tá querendo um cara experiente. Para animar o vestiário? Eu acho que é. Para fazer dupla com o D'Alessandro? Eu acho que é. Para ter a experiência dentro da Libertadores. Vai demais para minha cabeça. A leitura que eu faço é que o Internacional quer um cara que ajude a segurar uma bronca quando apertar o rojão na mão da gurizada. Sim, só que tem um detalhe. O Thiago Costa disse que o Sobs vai calar a nossa boca de corneteiros. Tomara, Thiago, tomara mesmo que faça isso. Eu acredito que o Sobs ainda possa render no Internacional, justamente pela identificação que ele próprio, o Sobs, tem pelo Inter e pelo potencial que ele tem. Mas eu vejo a contratação do Sobs muito mais como sendo pela questão de experiência que o Internacional está buscando e pela questão de ter mais um jogador com estofo identificado com a torcida para brigar por uma Libertadores, porque querendo ou não, o Guerreiro não chega agora, né? Isso aí. O Márcio Martins Fraga concorda contigo e diz que tu faz uma ótima análise sobre essa Eu tenho uma pergunta sobre isso. Eu também acredito que seja a experiência e o fator que fez o Inter também investir nessa tentativa do Sobs. A minha pergunta é, não existe nenhum outro jogador no mercado que tenha essa experiência do Sobs e que tenha um retrospecto recente melhor? Só talvez não tenha, eu acho que sim, talvez sim. Só talvez não com tenha... a facilidade de chegar, eu acho no que não. Inter. Pro Inter. É que tem algumas coisas do futebol que são muito interessantes, né? Muitas vezes Não, o Sobs chega porque já foi daqui, já conhece, já... Não é isso. Isso aí não resolve mais problema. Exato. Não resolve. É que nem... Não, porque uma vez trouxeram o cara que era reserva e deu certo. Mas foi uma vez que o cara da reserva veio e deu certo. É que não é isso sempre, não é né, regra no futebol. Que vai desembarcar, por exemplo, o Jardel, que era reserva no Vasco, e resolveu. E a o primeiro exemplo que veio na minha cabeça. Mas aí a diferença que há entre mim e esse torcedor aí é a seguinte, eu não sou torcedor. Eu não torço, olha, eu vou torcer pro... Não, eu torço pro meu sucesso, velho. Eu não torço para time, eu não torço para... Não, eu estou aqui, eu estou torcendo pelo meu trabalho. E para eu torcer pelo meu trabalho, eu tenho que dizer o que eu penso. E o que eu penso é isso. Se der certo, se ficar bom, se o Sobs chegar aqui, que bom para o Inter, que bom para o Sobs, que bom para a torcida. O meu envolvimento, o meu comprometimento é com o que eu penso sobre futebol, é só isso. Mandar um grande abraço, Darcy, está nos acompanhando. Pelo menos para mim é a primeira vez que eu vejo ele participando com a gente. É pela tua presença, com certeza, até pelo recado que ele mandou. João Locke. João Locke. Belo programa, ele diz. Abraço para o meu amigo Darcy. Um abraço. O João Locke, ele participa muito do programa do Cadu. Sim. O João Locke também, a filha dele que ganhou, o João Locke é vovô, é nossa vizinha. Lá no condomínio. Também? Também é nossa vizinha no condomínio. Tá chique, tá bem, Darcy. Tá bem. Claudio Miro, zagueiro. Também. Ex-zagueiro, mora lá. Então, eu quero dar um abraço ao João Locke, uma pessoa muito... Eu sou só alto nível. Não, eu sou o menos conhecido do condomínio. Isso que eu não me mudei para lá, eu optei por outro condomínio. Eu tentei te levar. Basicamente é quem tem dinheiro que mora lá. Viu? Não é o meu caso, não é o meu caso. Calma, Darcy, calma. Dá um abraço pro Matheus Soares. Pro Matheus Soares. Ele deu uma descontraída no programa, tá muito sério. Mandar um abraço pro Matheus Soares e pro Júnior Frederis, que também estão conosco, além do Jorge Globe, mandando recado e participando com a gente. O Márcio Martins Fraga quer saber se o Romero vem. Eu sigo com a mesma informação, viu, Márcio? O Inter vai aguardar até o dia 14. Faltam 10 dias ainda, porque é o prazo, né, que encerra o contrato do Lucas Romero, do Ángel Romero, perdão, com a equipe do Corinthians, e aí ele pode assinar um pré-contrato com uma outra equipe. Antes desse prazo do dia 14, não ficará nos 6 meses, e aí, pelo menos por enquanto, o Inter não faz nenhum anúncio oficial quanto a essas condições. Então fica, né, aí para os próximos dias, quem sabe, essa possibilidade. O fato é que os dois times se reapresentaram e agora começam a pensar no Campeonato Gaúcho. O Darcy falou ontem sobre... Esse é um jogador que me agrada. Romero, Darcy, me agrada. Gosta? Gosto. Esse é um jogador aplicado, um jogador que cumpre as suas obrigações.
táticas em campo, ele não fica dodói, todo mimimi, ele vai, disputa, se empenha, se interessa pelo jogo. E ele tomou assim, eu nessa expressão não tem problema dizer, tomou um pau violento da imprensa, da torcida em São Paulo, porque ele não resolvia sozinho. E eu acho que ele também não é um jogador de resolver sozinho. Só que aí, Darcy, mudaram ele de posição e ele foi lá e resolveu sozinho. Isso é brio. Esse é jogador que pegou a responsabilidade para si e mostrou que podia. Tem aplicação, é interessado, vai, e tem briga. personalidade, né? Tem personalidade. Vocês lembram quando ele foi criticado, que ele não sabia dominar uma bola? Sim. E aí ele recebe uma bola no jogo e vai com a mão, né? Então tem personalidade também ainda. É o Márcio Martins Fragas, que ele é um paraguaio de raça. Não, esse é um jogador quando o cara não é um extra sério, quando o cara não é tecnicamente um diferenciado, o jogador assim é o que interessa. O outro não. E o Corinthians está com receio de que ele acabe não renovando, né? O Corinthians está com medo dessa conversa. O Corinthians não tem time hoje, né? O Corinthians hoje não tem. dispensou o Alessandro, né? Alessandro. Não, o Alessandro, ex-lateral direito. Que era executivo. Executivo. E o São Paulo, o Pedro Rocha, e contratou o Wagner Mancini. Isso. Deu o primeiro passo importante para perder tudo que vai disputar esse ano, com a contratação do Wagner Mancini. Eu acho também. Fez boas contratações dentro de campo e uma contratação ruim fora, além do que, na minha opinião. Não, a primeira atitude dele foi contratar um jogador do Vitória. Além do que ele vai... William Ferraz? Isso. Farias. William Farias, desculpa. Além do que ele vai ser uma ameaça permanente para o treinador. Exato. Porque ele quer ser treinador. Não é com essa conversa. Você não vai dar uma desanota aí. Ele quer ser treinador, para com esse negócio. Eu não tenho dúvida que o São Paulo ele tinha tudo até o Wagner Mancini para ser a maior pedra do sapato do Inter na Copa Libertadores da América. Depois da contratação do Wagner Mancini, cai um pouco já na minha visão, nessa tentativa até de chegar no grupo. Porque o André Jardini, ele vai ter um trabalho difícil, Darcy. Não, e é um principiante, não é um jovem, não é um veterano. Sim. Ele precisa de muito respaldo, ele precisa de muito apoio, o André. E não é um cara renomado. Então, tem algumas circunstâncias aí que complicam um pouquinho. E o grupo já tem um histórico recente de confusão, né? Se o Diego Aguirre não conseguiu segurar, né? A situação dele é muito semelhante com a situação do Odair no Internacional quando chegou no ano passado. Mas eu ainda acho que eu ainda disse só isso. Só que o Odair não tinha um outro treinador, não. Não, o problema é esse, mas não tinha respaldo, nem um né? grupo tão inflamável. Mas ele tinha um problema maior. O Odair tinha um problema, por favor, né? Problema muito pior do que o D'Alessandro. Né? Mas esse aí é mais inteligente que todos eles juntos. Problema bom, porque é que tem muita história, né? Mas é que muita história. E o D'Alessandro se alinhou com o Odair. Ele quis o Odair. Aí é que eu acho que entra o ponto diferencial. Ele quis o Odair e o Odair tinha o Rodrigo Caetano. Sim. Esse é o diferencial do Internacional. Desculpa aí, presidente, mas o Rodrigo Caetano é o cara. Mas, Darcy, o presidente concorda contigo, porque a força que ele fez para o Rodrigo Caetano trazer o ficar, Rodrigo Caetano, não mais do que trazer, mas para manter ele, é a prova. Às vezes, Darcy, não é o caso do presidente Marcelo Medeiros, tá? Porque eu sei que vai ter alguém aí que vai recortar o que eu vou dizer agora e vai mandar para o presidente, depois vão me encher o saco. Mas não é o caso do presidente. Mas às vezes, e quase na grande maioria das vezes, tu não é obrigado a ser o melhor no que tu faz. Aí o que tu faz? Tu pega tu ganha um cargo e te aproxima daqueles que são os melhores em cada uma das coisas. O que te dá a condição de superioridade. Exatamente. Que tu sabe escolher. Exatamente. Não é o caso do presidente Marcelo Medeiros. Mas neste caso específico, para controlar o vestiário, ele escolheu alguém que é superior a ele. O Marcelo tem o futebol do Internacional e tem o Internacional no sangue, né? O claro. pai, o tio, o avô... Eu diria que é talhado para ser o que ele é, presidente do Internacional. Porque todo mundo na família dele foi presidente do Internacional. Então, ele está talhado para isso. A pergunta do Matheus Soares é se o Montoya vem. O jogador era argentino. Isso aí que eu não entendo. O Grêmio se apegando um cara de 2016. Bom jogador. Não discordo, mas é 2016. Mas habla? Ah, sim. Vem. Tá praticamente tudo fechado. Até o final do dia de hoje, a expectativa é que aconteça e se tudo der certo,
até o final de semana ele já vai desembarcar em Porto Alegre. É o mesmo que você dizia do Thiago Nunes. Não, mas dessa vez é o Não, Grêmio... dessa vez o Grêmio é obrigado, Darcy. É? É assim, porque não deu um, vai ter que entregar o outro, né? Tá certo. Entendeu? Darcy, muito obrigado, viu, pela tua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Já passou tão rápido, eu sou uma hora. Passou rapidinho. Se divertiu tanto que passou rápido. É verdade, é verdade. Uma honra, Darcy. Bom final de semana. Abraço, Diogo. Tudo de bom. Um abraço para vocês também, abraço. Senhores. Lembrando que o Banrisul o Banrisul tem um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Um ótimo final de semana a todos. Fiquem agora na agradável companhia da Ali Klein e do Virou Moda. Nós voltamos na segunda-feira com muito mais informações da dupla Grenal aqui no Virando o Jogo. Tchau! Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande banco do Sul.